O São Paulo acabou levando a pior contra o Tajeres e a situação ficou tensa com o técnico Luciano e Lucas. As consequências das nossas escolhas. Eu tô brigando pelo meu espaço. Às vezes eu não tenho que ficar provando, né? Mas é a opção do treinador. Criado pela imprensa, pela... Não sai daí que no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nos detalhes dessa treta. O tricolor perdeu de 2-1 para o Tajeres e o clima pesou entre a comissão técnica e os jogadores. A gente pecou em alguns detalhes e acabou tomando gol e consequentemente, a derrota. Servir de aprendizado, de lição, porque a Libertadores é bem difícil. Todos os jogos são difíceis e agora a gente tem que procurar ganhar em casa na quarta-feira que vem. Quando eu jogo, eu sempre tento ajudar meus companheiros de alguma forma. Quase que a gente empatou o jogo, mas como eu falei, são detalhes que às vezes prejudicam e hoje custou caro. A gente perdeu e agora a gente tem que buscar esses pontos em casa. Cara, o Ramos é um grande jogador, todo mundo vê isso, né? Cada um aqui tem sua oportunidade. Eu sei esperar meu momento, né? Ele é, como eu falei, um grande jogador, ele joga muito bem, né? Mas eu tô brigando pelo meu espaço. Às vezes eu não tô tão bem também, entendo isso, mas eu tô brigando pelo meu espaço porque todo ano é a mesma coisa. Eu tenho que vir aqui e tenho que ficar provando, né? Mas o futebol é isso. Se o jogador não tem que provar alguma coisa é muito fácil, mas o Ramos é um grande jogador. Eu e ele mesmo, a gente conversa bastante, a gente brinca, a gente fica na resenha ali. Mas é a opção do treinador e eu respeito isso. Você conversa bastante com o Rames, ele conversa com você sobre o porquê não consegue jogar no São Paulo, que joga na seleção da Colômbia, por exemplo? Cara, isso aí a gente não fala até porque isso aí é uma coisa muito pessoal, né? Mas só que não sei como as pessoas falam que ele não consegue jogar aqui, porque toda vez que ele entra, toda vez que ele joga bem, assim como na seleção. Mas isso aí a gente não conversa porque é uma coisa bem pessoal. Em relação ao Rames, nós imaginávamos situações que pudessem acontecer, principalmente com a presença do Lucas em campo. Infelizmente não aconteceu. Eu acho que em algum momento nós precisávamos dar esse jogo para ele, esse início de partida. Jogo grande são para jogadores grandes, então ele tinha assim que também participar, contribuir, dividir a responsabilidade conosco, e foi assim que nós entendemos. Enquanto ele suportou, foi ali participativo. Claro que depois das alterações, né, das perdas ainda no primeiro tempo, também dificultou um pouco aquilo que nós planejamos para ele. Carpini, o técnico, decidiu jogar com um a menos, não trocou o jogador lesionado e, claro, veio o gol do adversário. Essa escolha esquentou os ânimos nas entrevistas pós-jogo, tanto do treinador quanto do Lucas. Vem com a gente ver isso. Eu acho que o momento é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa do que pela gente. A gente classificou em primeiro no Paulista, a gente caiu nos pênaltis para uma equipe muito bem montada, muito bem entrosada, que se defendeu muito bem, e a gente propôs o jogo o tempo todo no Morumbi. E hoje, numa estreia muito complicada na Libertadores, a gente perde 3 jogadores por lesão no primeiro tempo, né, que quebra qualquer estratégia, qualquer esquema. E a gente foi valente, quem entrou jogou muito bem, competiu, a gente controlou boa parte do primeiro tempo. Enfim, coisas do futebol, cara. O Carpini tem todo o nosso apoio, o treinador que a gente vê no dia a dia, né, a capacidade dele, não chegou aqui à toa. Então, quem acompanha o trabalho dele, né, que somos nós jogadores, a diretoria, que vê o dia a dia, vê o que a gente entrega em campo, não tem como não ser diferente, a não ser apoiar, né, o trabalho dele. Eu troquei 6 minutos que restavam dos acréscimos por 45 mais os acréscimos do segundo. Então a gente trocou 6 por 50. É uma tomada de decisão rápida, difícil. A gente sabe que jogar aqui na casa do Tajeres com um jogador a menos, né? A gente correu risco 6 minutos, ao invés da gente correr risco 45 ou 50 minutos do segundo. Sendo que nós saberíamos ali que tinha algumas situações de alguns atletas que não suportariam a partida toda, como o caso do Rames, né? Que há muito tempo não faz 90 minutos, então a gente tinha uma situação que nós precisávamos guardar para ele. Se eu parasse o jogo naquele momento, eu não tinha mais nenhuma mexida. Então acho que foi a decisão sim acertada, a tomada de decisão. Se nós tivéssemos
tomado essa decisão como nós tomamos e nada tivesse acontecido, talvez não teria nem esse questionamento. Futebol é dessa maneira, né? A gente toma decisão, ações e reações, as consequências das nossas escolhas. E se tivesse tido essa mesma situação, com essa mesma minutagem, eu faria da mesma maneira, né? E os próprios atletas pedindo para que não fizesse, nós sabíamos que no segundo tempo nós poderíamos tentar algumas alternativas, tanto é que a entrada do Galopo e Luciano foram os dois atletas que nós pudemos parar o jogo mais uma vez no segundo tempo e tiveram as participações diretas do gol do Galopo e a participação direta com o lance do Galopo e o gol do Luciano. E o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. E teve mais. O técnico do São Paulo ficou pistola com uma pergunta de um repórter. Eu acho que qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate, poderia ter acontecido. Primero, nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Como ustedes saben, con pocos minutos del juego tuvimos 2 lesionados, 2 piezas fundamentales para el equipo, 2 jugadores de mucha técnica y por ahí creo que nos costó un poco. Pero después creo que dominamos durante mucho tiempo el partido. Tomamos 2 goles, las cuales de concentración de nosotros, pero sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos luchar por la clasificación. Acho que por aí eles estavam um pouco mais frescos. Como te falei, São Paulo tem um time de muita qualidade. Quem joga, quem não joga, quem entra, quem começa jogando ou quem termina, sempre esse mesmo padrão de jogo que a gente tem. E como te falei, agora corri os pequenos erros que a gente teve e concentrar já para o próximo jogo. E aí, o que você achou da derrota constrangedora do São Paulo? A escolha do Carpini de não mexer no time resultou em gol contra, e a galera não tá nada feliz com isso. Deixa o cara trabalhar ou já tá na hora de repensar as estratégias e, quem sabe, trocar de técnico? Quero ver a opinião de vocês. E antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like maroto no vídeo. Falou, até a próxima!